Estamos de volta, então vamos falar de quem agora? Atlético Mineiro venceu o Grêmio 1-0, tá lá na 10ª posição, tentando subir, como muita gente nesse campeonato. Mas venceu um jogo bom, né, de se vencer, que é o Grêmio, né, que pensava até em título, acho que agora não dá mais, e o Galo precisando sair das últimas colocações. E o Ronaldinho foi lá, né, o gaúcho, né? Foi. Acharam que ele não iria e tal. Aniversário de 110 anos do Grêmio. Foi bastante elogiado, né? Falaram muita coisa bonita pra ele lá. O pessoal adora o Ronaldinho Gaúcho lá em Porto Alegre. Mas ele foi dentes novos. Dentes novos. E ganhou o jogo. O que o dinheiro não faz? Ganhou o jogo. Até há pouco tempo o Atlético também estava ali na zona de rebaixamento, agora já estão pensando mais pra cima também, né? A gente vê que tá muito embolado mesmo. Ponte Preta e Flamengo 1-1, deve ter sido um bom jogo, né, Tony? Deu um bom jogo, sim, pra castigar, né? As duas torcidas, né? Dois times em baixa, né? Mal, a Ponte não precisa nem falar, né? Não consegue sair do lodo, mas premiou aí os dois. E o Flamengo a gente não sabe o que acontece, né? Contratou bastante gente, todo mundo falando que seria um candidato aí, pelo menos na Libertadores, não se achou até agora. E o André Santos que salvou o time da derrota para Ponte Preta. Bom, 2 Botafogo, Santos 1. Confesso que quando eu comecei a ver aquele jogo, eu falei, vai ser 5-5, porque não é possível. Quantas chances criadas dos dois lados no jogo a 110 por hora. Eu não dou desculpa quando o Santos perde, você sabe disso. Sei. Não dou desculpa. Perdeu, para mim perdeu. Mas o que estão fazendo com o Santos, o Conselho Tutelar vai entrar com recurso, porque os nossos meninos estão jogando terça, quinta e domingo. Isso é contra a lei, né, as meninadas que nós temos lá. E escola, né? Vamos entrar com recurso, estão perdendo aula. Porque é uma injustiça estão fazendo com o Santos, a razão da derrota de final de semana. Eu não assisti o jogo, só vi os gols. O Yuri jogou? Jogou. Deu passe pro segundo. Os meninos Dracena, Durval e companhia. Então pelo menos ele foi bem, né? Que já deram aumento pra ele, pra segurar. Mas o Fogão, vou te contar, eles falam do Santos, brota jogador bom ali também, né? Também, né? O tal do Vitinho já foi embora, de repente surgiu esse Yuri. Agora a gente fica na dúvida em qual dos dois é melhor, né? Sem falar do Sidor, foi o maestro. Se o Vitinho saiu muito cedo, né? E o maestro Sidor. Camisa 10. Joga muito, né, Tony? Agora, e esse Santos, hein? 9º colocado, vai ficar ali. pontos. Eu acho que vai ficar nessa base aí mesmo, sabe? Não briga pelo G4, você acha que não? Não tô vendo, não. A chance de chegar no G4 e lutar seria nessa do Botafogo, né? né? Ganhar em casa. Perder em casa já não vejo. E fazia muito tempo que não perdia na Vila, se eu não me engano, tinha um ano, não é? Um ano e pouco sem perder na Vila. E perdeu pro Botafogo, que quer seguir na cola do Cruzeiro. Goiás 2, Corinthians 1. O que tá acontecendo com o Corinthians? É mesmo, boa pergunta. Uma baderna, uma bagunça, hein? Ainda outro dia, o Corinthians contra o Náutico foi 0-0, né? Foi. Ali eu desanimei de vez. São 4 partidas sem vencer e sem marcar um golzinho. Quer dizer, agora um só. Mas contra o Náutico, se eu fosse corintiano, acho que eu tinha infartado. Quando eu vi o Paulo André de centroavante e o Tite chamando o Zizão para entrar, aí eu parei. Definitivamente eu parei com o Corinthians ali. Então essa do Goiás era mais do que esperado. A coisa está feia pro Coringão. A gente não sabe, né, realmente o que acontece, né? Como eu disse na abertura, o Corinthians, quando a gente achou que ia chegar novamente, deu uma caída. Agora faz muito tempo que a gente não chega nessa situação, né? 4 jogos sem vencer o Corinthians. O Pato até fez um gol, né? Meio esquisito lá. E foi muito criticado depois por ter ido no show da Beyoncé, né? Ele foi, mas não tem nada a ver também. Ele tem nada a ver, já tinha jogado. Acho que né, não. O pior foi o outro jogo que ele veio e colocar na reserva, né? Parei. Agora, o Corinthians vai falar o quê? É que o Atlético Mineiro fala, né? Ganhamos tudo, estamos cheios, idosos, Libertadores, Mundial, mas a torcida não quer saber disso, não. Tá um calor lá no Corinthians que até o Tite corre o risco de andar. E ontem, quando acabou o jogo, a vaia foi nítida, né? E a semana passada, a diretoria do Corinthians, o presidente Mário Gobi, estiveram presentes quase em todos os treinos. Eu acho que o Corinthians... Você acha que é o Tite que tem que sair? Não, eu acho que não é o Tite, não. O problema que tá acontecendo com o Corinthians é isso que nós estamos falando, você viu? Cada jogo... Você não consegue saber, não jogo. Falei do Zizal, do Paulo André de centroavante. Não tem uma escalação. Não mantém uma escalação, né? Num campeonato assim já vivemos. Aliás, essa é uma reclamação do Tite, porque tem jogador que vai para a seleção, tem lesões. Isso que eu tô falando. Então chega um campeonato já no segundo turno, você não tem uma base pronta aí, cada jogo. Mas esse time que jogou no domingo, eu não acho que é um time ruim, não. Isso que é o que ganhou do Flamengo de 4-0. Não é ruim, né? não.
Até antes do jogo não era, mas agora, depois do jogo, né, você vê Danilo foi sacado do time, para muitos era ele, mais 10 no Corinthians. Tem que dar méritos também um pouquinho pro Goiás, né? Que não faz uma má campanha, não. Um time que tá aí no meio da tabela, mas que subiu ano passado da segunda divisão. Centroavante com 122 quilos, né, rapaz? E faz gol, hein? É fase. Não é possível um cara dar certo, senão é um né? cada 1000. Um por um a cada 1000 anos. Tô falando em seleção, que jeito. Não tem como, né? Fala do São Paulo, então. Saímos da zona de rebaixamento. Aí, São Paulinho, né? Nós agora. Eu falei pra vocês que essa fase ia passar. E aí, Tony, nós fizemos nosso programa, né, na última semana. Normalmente, falamos do São Paulo e fomos surpreendidos com a notícia de que o Autuori tinha sido mandado embora. E de que o Muricy estava voltando. Surpresa até, né? Porque surpresa porque era para ele ter vindo antes do Autuori, né? Antes do Autuori, né? Alguém lá estava brecando, esse alguém perdeu as forças e Muricy, até acho que se ele chega antes do Autuori, a situação hoje seria outra pelo Muricy, né? Pelo que representa, não jogando, mas na forma de comandar, de administrar, de chamar o time junto com ele. Torcida também, né? Independente dos adversários péssimos, né? Ponte Preta e Vasco, mas venceu, que é o mais importante, que é o que interessa para o São Paulo a partir de agora. Agora tem que manter, né? No começo do campeonato, o São Paulo também começou vencendo esses times e depois acabou caindo, mas acho que o Muricy, o clube, né, respeita muito ele, a torcida respeita muito ele e mantém uma calma, né? A gente já não via isso com o outro treinador, né? O Paulo Autuori, se a gente for somar os pontos dele de Vasco e de São Paulo, ele é pior do que um time de qualquer outro time já teria rebaixado. Acho que é pior que o Náutico, a somatória de pontos dele. Então o São Paulo bobeou muito de não ter contratado o Muricy. Mas eu ainda acho que ele não era culpado. Não, culpado não. Eu ia falar pra você agora. Você visita o São Paulo quase todo dia, né? Tem jogador lá que tá de brincadeira, pô. Não. E o Rogério falou isso, né? Louco. Mas até o Rogério parece estar melhor agora. Não, o Rogério tá bom. É Jadson, Oswaldo e o Tardo Ganso, né? Louco. O Ganso só foi chegar a Muricy. O Oswaldo ser titular no domingo foi uma surpresa. Então, uma surpresa e teve a chance e não fez nada. Isso que eu tô falando. O cara no São Paulo tem que jogar. Tem que jogar, louco. E todo mundo falando que o Ganso jogou muito bem o primeiro jogo do Muricy, né? Então jogou a gente fica pensando, né? Por que acontecia que ele não jogava com o outro? Jogou o primeiro, agora chegou o outro, já não, né? Tinha que jogar mais. Você vê o menino lá, tá sendo o nome, o Rodrigo Caio, não só pelo gol, mas marca, pega, divide. É o melhor jogador de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Pelo menos isso o cara tem que fazer, pô. Os outros não, põe a mão na cintura, perde a bola, para. Louco. O Ganso às vezes andando, né, no campo. Várias vezes, isso que eu tô falando. Bom, próxima rodada, 22ª, na quarta-feira, dia 18, 19h30, Vasco e Vitória, Grêmio e Santos. 21h, Criciúma e Fluminense, 21h50, São Paulo e Atlético Mineiro, Ponte Preta e Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. Na quinta-feira, dia 19, 19h30, Flamengo e Atlético Paranaense, 21h, Bahia e Inter, Portuguesa e Náutico. Vamos falar dos três paulistas. A final é que? A final é 21h50, Cruzeiro e Botafogo. A final do Brasileirão é quarta-feira. Daí sai o campeão. O Cruzeiro vencendo já sai o campeão. Você acha também, Franco? Muito difícil tirar o título do Cruzeiro, né? Só se bobear muito depois do campeonato e já subir para a cabeça. Mas acho que não acontece isso não. O Cruzeiro tem um time que corre todo o jogo mesmo. E o Santos vai ter o Grêmio fora de casa? Opa, o Grêmio, já apanhamos do Grêmio na Copa do Brasil, né? Vamos lá de novo. O Santos é o que eu te falei, de repente surpreende, vai lá e vence. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Vocês têm um trauma, hein? Verdade. Boas lembranças do Galo. Boas lembranças. Agora começa a ver se o Muricy deu jeito ou não. 5 vezes com o Galo esse ano. Independente do Galo estar lá embaixo, mas eu acho que dos dois testes passados, Ponte e Vasco, esse é o teste do Muricy. Também acho. Bom, falar do Palmeiras na Série B, não é? Tony, você divisão. Que fala sempre do América, né, que é o time do Alessandro. Estou um pouco chateada com esse time, Tony. Porque não ganhou do Palmeiras? Não, porque fez feio na partida. No final do jogo, né? As cenas foram lamentáveis, realmente. Mas no jogo eu estava torcendo não só para o Alessandro, pelo América, né? Para bater no Verdão. Fizemos um gol só na Avenida Henrique, é muito pouco. Foi na Avenida Henrique o gol. Mas é seleção, né? O pior de tudo é isso. Isso que é duro. Mas foi triste as imagens. Voltando, né, a briga entre os jogadores e o árbitro no fim expulsou o goleiro
e o centroavante do Allan Kardec. Ele acabou não vendo, né, a cusparada do Williams em cima do Allan Kardec. Agora podem ver, né? Agora eu quero Vai ver ser se até vai ter pior do que ele punição. tivesse sido expulso, né? É. Agora ele vai pegar muito mais jogos, acredito. Quem sabe até não perca o final do Brasileiro. Que cusparadas, essas coisas, o pessoal pega pesado Pega da pesado. punição. Mas o que fizeram ali, eu acho que juntaram ali 5 jogadores em cima do Allan Kardec, sendo que ele não tinha feito nada, na verdade, né? E o Allan Kardec tentando se defender ali e o Williams covardemente deu uma cusparada nele. Agora pro América o bom é o Alessandro, né? Que voltou depois de 9 meses sem jogar, é muito tempo, né? Já fez 2 gols na volta, né? O titular contra o Palmeiras. O América ainda sonha com o G4, tá muito difícil. O Palmeiras já subiu, não sei se será campeão, porque a Chapecoense tá ali, bem. 6-2 no São Caetano para mostrar que tá viva no campeonato. Acho que vai ser a final, depois vai ser... o título vai ser disputado nessa partida, porque que é no bem final da do rodada. turno, né? Na final do turno Só mesmo. pra perder também. Já pensou? Chega lá no final do turno pra decidir, que emoção, não é? Aí sim. Não, Pelo menos fica mais para o emocionante mundo. do que a Série A, né? Para o mundo, se acontecer isso aí. Palmeiras e Chapecoense Vai na ser segunda divisão. um belo jogo se acontecer isso mesmo. Pra finalizar esse bloco, Campeonato Brasileiro Série A, tá ruim mesmo ou tá muito disputado? Ah, não, eu tô achando a qualidade muito ruim. Não gostei, não, de alguns jogos, né? Até o Cruzeiro tá disparando aí no campeonato, né? Pela fragilidade de alguns. O próprio Grêmio, quando você acha que vai engrenar, que vai brigar, perde em casa. Então, eu acho que o nível, infelizmente, tá baixo, principalmente do futebol paulista, né? Uma vergonha o futebol paulista. É uma vergonha o futebol paulista. Falando da Ponte, né? Que Ponte Preta aí sempre dando alegria no Paulistão, até tinha ido bem, né? Fez um belo time, mas depois caiu demais a Ponte Preta. Ali praticamente já rebaixada. Agora contratou um técnico, o Pastor, né? O Jorginho. O Pastor não ia dar certo na Ponte Preta. No Guarani podia ser que dá certo, mas na Ponte Preta não. Ô, louco. E o São Paulo agora é a grande esperança paulista, é isso então, Tony? Rumo ao G4, torcedores Campeão tricolores. voltou. Até o Atlético. Depois do Atlético a gente Campeão conversa. Depois do Atlético a gente conversa. Saímos da zona de rebaixamento depois de 12 rodadas para não voltar mais. A crise foi lá pra Fazendinha agora. É uma situação momentânea. Essa daí. Tá lá do outro lado de São Paulo a crise. Bom, mais uma paradinha pro intervalo e na volta a gente fala sobre a Copa Record e também o basquete do Palmeiras. Fique ligado.